Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero fazer então o convite 302 da nossa leitura. Então são 302 dias que a gente vem lendo as Escrituras. Nós iremos finalizar, se Deus permitir, 365 dias a gente vai ler toda a Escritura. E hoje nós vamos fazer os dois últimos capítulos do livro bem extenso que foi de Jeremias, né? São 52 capítulos. A gente vai encerrando então o dia 302 da leitura desse livro, né? Após a leitura desse livro, nós vamos ler Segundo Reis, que também os últimos dois capítulos de Segundo Reis que faltou, né? Os últimos capítulos de Segundo Reis. E também na sequência, né? Vamos acabar com Segundo Crônicas. Então a gente tem 3 dias sequenciais, se Deus permitir, encerraremos 3 livros, Jeremias, Segundo Reis e Segundo Crônicas. Bom, um livro de bastante ensinamento, né, para nós, sobre a relação entre Deus e o povo, né, de Israel, o povo de Judá, a sua grande desobediência, a intervenção, né, do rei da Babilônia e também a intervenção de Deus em desfazer o reinado da Babilônia por conta sempre, né, do paganismo, da adoração a outros deuses, do esquecimento, né, do povo com Deus. Capítulo 51 de Jeremias, ele vai dar continuidade nessa história e a gente vai então ler capítulo 51, versículo 1 de Jeremias. Assim diz o Senhor: levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e os habitantes daquela terra. Estrangeiros virão para peneirá-la e soprá-la para longe como palha. Virão de todos os lados para atacá-la no dia da calamidade. Não dê tempo para os arqueiros vestirem suas couraças, nem armarem seus arcos. Não poupe nem mesmo seus melhores soldados. Destruam seus exércitos completamente. Cairão mortos na terra dos babilônios, ferido em suas ruas, pois o Senhor dos exércitos não abandonou Israel e nem Judá. Ele ainda é seu Deus, embora a terra em que vivem esteja cheia de pecado contra o Santo de Israel. Fujam da Babilônia. Salve-se, não sejam castigados com ela. Chegou o tempo da vingança do Senhor. Ele dará à Babilônia o castigo merecido. A Babilônia foi como uma taça de ouro nas mãos do Senhor. Uma taça que embriagou o mundo inteiro. As nações beberam do vinho da Babilônia e enlouqueceram. Mas, de repente, a Babilônia também caiu. Chorem por ela, dê-lhe remédio. Talvez ela ainda possa ser curada. Tentamos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Deixe-na, volte para sua própria terra, pois o castigo dela chega até os céus, e tão grande que não pode ser medido. O Senhor nos fez justiça. Venham, vamos anunciar em Sião, tudo que o Senhor nosso Deus tem feito. Afiem as flechas, levante os escudos, pois o Senhor incitou os reis da Média a marcharem contra a Babilônia e destruírem. Essa é sua vingança contra aqueles que profanaram o seu templo. Levante a bandeira de guerra contra a Babilônia. Reforcem a guarda e coloquem vigias. Preparem uma emboscada, pois o Senhor realizará tudo o que planejou contra os seus moradores. Você fica junto a um grande rio e está repleta de tesouros.
mas seu fim chegou. O fio de sua espada foi cortado. O Senhor dos Exércitos jurou por seu próprio nome. Suas cidades se encheram de inimigos, como campos cobertos de gafanhoto. Eles darão um grito de vitória. Aí, agora do versículo 15 até o versículo 19, nós vamos ver um cântico de louvor ao Senhor. O Senhor fez a terra com seu poder e a estabeleceu com a sua sabedoria. Com seu entendimento, estendeu os céus. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva, e ordena que o vento saia de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude. Não tem fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é o Senhor dos Exércitos. Versículo 20, o grande castigo da Babilônia. Você é meu martelo e minha espada, diz o Senhor. Com você despedaçarei nações e destruirei muitos reinos. Com você destruirei o cavalo e o cavaleiro, o carro de guerra e o condutor. Com você despedaçarei homens e mulheres, velhos e crianças, rapazes e moças. Com você sarei pastores e rebanhos, lavradores e bois, capitões e oficiais. Retribuirei a Babilônia e aos habitantes daquela terra por todo o mal que fizeram ao meu povo em Sião, diz o Senhor. Veja, ó montanha poderosa destruidora da terra, sou seu inimigo, diz o Senhor. Levantarei minha mão contra você e derrubarei as alturas. Quando eu terminar, você não passará de um monte de escombros queimados. Nem mesmo as suas pedras serão reproveitadas para outras construções. Ficará completamente arruinada, diz o Senhor. Levante-se uma bandeira para as nações. Façam soar o toque de guerra. Mobilizem-se contra a Babilônia. Convoque os exércitos de Ararat, Mini e Askenaz. Nomeie um comandante e traga muitos cavalos com um enxame de gafanhotos. Reúna contra ela os exércitos das nações, comandados pelos reis da Média e todos seus capitães e oficiais. Terras estremecem e se torcem de dor, pois todos os planos do Senhor contra a Babilônia permanecem inalterados. A Babilônia ficará desolada sem um só habitante. Seus guerreiros valentes pararão de lutar e permanecem em seus quartéis, sem coragem alguma. Tornarão-se como mulheres. Os invasores queimarão as casas e quebrarão os portões da cidade. Mensageiros correm apressados para contar ao rei que a sua cidade foi conquistada. Todas as rotas de fuga estão fechadas, os juncos são pântanos, foram incendiados e o exército está em pânico. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A Babilônia é como o trigo na eira, prestes a ser pisado. Em breve começará a sua colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, nos esmagou e nos deixou sem forças. Ele nos engoliu como um monstro. Encheu o estômago com as nossas riquezas e nos vomitou em nossa terra. Que a Babilônia sofra da mesma forma que nos fez sofrer, diz o povo de Sião. Seus habitantes paguem por terem derramado nosso sangue, diz Jerusalém. Versículo 36 a 44, a vingança do Senhor contra a Babilônia.
Assim diz o Senhor a Jerusalém: defenderei a sua causa e os vingarei, sacarei o rio da Babilônia e também as suas fontes. E ela se tornará um monte de ruínas, morada de chacais. Será objeto de horror e desprezo, um lugar onde ninguém vive. Seus habitantes rugirão, junto como leões fortes, rosnarão como leõezinhos. Enquanto estiverem inflamados de tanto beber, preparei para eles outro tipo de banquete, e os farei beber até que caiam no sono, e nunca mais acordarão, diz o Senhor. Eu os levarei como cordeiro para o matadouro, como carneiros e bode, como caiu a Babilônia, a grande Babilônia admirada em toda a terra. Tornou-se objeto de horror entre as nações. O mar se levantou sobre a Babilônia. Está coberta de ondas violentas. Suas cidades estão em ruínas. É uma terra seca e deserta, onde ninguém vive, por onde ninguém passa. Castigarei Bel, o deus dos babilônios, e o farei vomitar tudo que engoliu. As nações não virão mais para adorá-lo. O muro da Babilônia caiu. Versículo 45 até o versículo 53, uma mensagem para os exilados. Saia da Babilônia, meu povo. Salve-se da ira ardente do Senhor. Mas não entre em pânico. Não tenha medo quando ouvirem os primeiros rumores, pois continuarão a chegar rumores ano após ano. Haverá violência na terra, os governantes lutarão uns contra os outros, pois certamente está chegando o dia em que castigarei a Babilônia e todos os seus ídolos. Toda a sua terra será envergonhada e seus mortos ficarão espalhados pelas ruas. Então os céus e a terra se alegrarão, porque do norte virão exércitos destruidores contra a Babilônia, diz o Senhor. Assim como a Babilônia matou o povo de Israel e os outros povos de todo o mundo, também seu povo será morto. Saiam todos vocês que escaparam da espada. Não fiquem parados, fujam enquanto podem. Embora estejam numa terra distante, lembre-se do Senhor e pense em seu lar em Jerusalém. Estamos envergonhados, diz o povo. Fomos insultados e humilhados, pois estrangeiros profanaram o templo do Senhor. Assim diz o Senhor: mas está chegando o dia em que eu destruirei os ídolos da Babilônia. Por toda a terra se ouvirão os gemidos de seu povo ferido. Ainda que a Babilônia chegue até os céus e construa fortaleza poderosa, enviarei inimigos para destruí-la. Eu, o Senhor, falei. Do versículo 54 até o versículo 58, a destruição total da Babilônia. A gente vai vendo os desdobramentos dessa história, né? Ouçam os gritos que vêm da Babilônia, o som de grande destruição daquela terra, pois o Senhor está destruindo a Babilônia. Se calará em sua voz estrondosa. Ondas e de inimigos atingirem com violência. Pela cidade ressoam ruídos da batalha. Exércitos destruidores vêm contra a Babilônia. Seus homens valentes são capturados, seus arcos se quebraram em suas mãos, pois o Senhor é o Deus que dá justo castigo, sempre retribui em plena medida. Deixarei embriagados seus líderes e seus sábios, bem como seus capitães, oficiais e guerreiros. Eles cairão no sono e nunca mais acordarão. Diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros da Babilônia serão arrasados e seus grandes portões queimados. Construtores de muitas nações trabalharão em vão, pois a sua obra será destruída pelo fogo. Versículo 59 até o versículo 64, nós vamos ver a mensagem de Jeremias, né, enviada para a Babilônia. A gente viu isso na Babilônia, né? A gente vai ver, na verdade, quando lê o livro de Daniel, do profeta Daniel, a gente vai ver, né, já o profeta Jeremias falando, né,
do que eles fizeram, né, contra Deus, e o quanto eles vão sofrer de consequências se sempre Deus é condicional, se não houver arrependimento. Boa noite, filho. Que Deus te abençoe. Aqui, ó, 3 gerações. Pai, filho e neto. Obrigado pela mensagem. Te amo. Também, filho, te amo. Versículo 59. O profeta Jeremias transmitiu esta mensagem a Seraías, filho de Nerias e neto de Maceias, chefe dos assessores do rei, quando Seraías foi à Babilônia com Zedequias, rei de Judá. Isso aconteceu no 4º ano do reinado de Zedequias. Jeremias havia registrado um rolo e todas as calamidades que viriam em breve sobre a Babilônia. Todas essas palavras escritas aqui, Jeremias disse a Seraías: quando chegar a Babilônia, leia em voz alta tudo o que está neste rolo. Depois diga: Senhor, tu disseste que destruirá a Babilônia, de modo que não restarão aqui nem pessoas e nem animais. Ela ficará desolada para sempre. Quando tiver terminado de ler o rolo, amarre-o em uma pedra e jogue-o no rio de Eufrates. Em seguida diga: da mesma forma a Babilônia e seu povo afundarão e nunca mais se levantarão. Por causa de quê? Das calamidades que trarei sobre ela. Aqui terminam as mensagens de Jeremias. Agora a gente vai encerrar a leitura de hoje, se Deus permitir, capítulo 52, né? São 34 versículos. A gente vai começar vendo a queda de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias e de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Jeoaquim antes dele. Estas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todos os seus exércitos cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim, abriram uma brecha no muro da cidade, e todos os soldados fugiram. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até anoitecer. Então passaram pelo portão, entre os 2 muros, atrás do jardim do rei, e fugiram em direção do Vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e levaram ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate. Ali, o rei da Babilônia sentenciou Zedequias, obrigou Zedequias a vê-lo matar seus filhos e todos os oficiais de Judá. Depois arrancou os olhos e prendeu com correntes de bronze e levou-o para a Babilônia. Zedequias permaneceu preso até o dia de sua morte, né? A gente viu isso, né? E aqui com mais riqueza, né? Mais de detalhe. Versículo 12, né? O templo é destruído. Em 17 de agosto daquele ano, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradan, capitão da guarda oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém, queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém.
Queimou também todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém e em seguida Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou alguns dos mais pobres, o povo que havia ficado na cidade e os desertores de Judá, que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante dos artesãos. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar dos vinhedos e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para as cinzas, as pás, os cortadores de pavios, as bacias e as vasilhas, e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda também levou os baldes pequenos e os incensários, as bacias, as panelas, os candeeiros, as colheres e as vasilhas usadas para as ofertas derramadas e todos os outros utensílios de ouro puro ou de prata. Era impossível calcular o peso do bronze das duas colunas do mar, com os 12 touros de bronze debaixo dele e as bases móveis. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor por ordem do rei Salomão. Cada coluna media 8,3 metros de altura. E tinha 5,5 metros de circunferência. Olha o tamanho da coluna. Era oca e as suas paredes tinham cerca de 8 centímetros de espessura. O capitel de bronze no alto de cada coluna media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. Havia 96 romãs nos lados e nas correntes entrelaçadas ao redor do topo havia ao todo 100 romãs. Olha o tamanho dessa coluna, né? Nebuzaradã, capitão da guarda, levou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraías e o sacerdote auxiliar Sofonias, e 3 dos principais guardas das portas. Entre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército. 7 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento, e os outros 60 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. E ali em Ribla, na terra de Amate, o rei da Babilônia, mandou executá-los. Assim o povo de Judá foi enviado para o exílio para longe de sua terra. No 7º ano do reinado de Nabucodonosor, 3.023 judeus foram levados para o exílio na Babilônia. No 18º ano de Nabucodonosor, mais 832 foram exilados de Jerusalém. No 23º ano de Nabucodonosor, ele enviou Nebuzaradã, capitão da guarda, que levou mais 745 judeus, ao todo 4.600 foram exilados. E a gente vai encerrando então, nos últimos versículos, a esperança da dinastia de Israel. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 31 de março daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou num lugar mais elevado do que os outros reis exilados na Babilônia. Providenciou-lhe roupas novas
em lugar de roupas de prisioneiro, e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Joaquim recebeu do rei da Babilônia uma provisão diária de alimentos, enquanto viveu até o dia da sua morte. E então a gente encerra aqui, né, a leitura de todo o livro, dos 52 versículos de Jeremias. Espero que você, né, tenha aprendido, né, sobre o exemplo, né, do povo de Israel, o povo de Judá, né, de Jerusalém, e o povo de Judá, aprendido com eles pela má conduta que eles tiveram, né? E muitas vezes acabamos também cometendo essas más condutas, nos afastando da presença de Deus, né? E nos levando, assim, a uma justiça, né, de Deus. E que todos nós possamos olhar, prestar atenção nos nossos comportamentos para que isso não aconteça, né? E nós possamos viver debaixo da obediência de Deus. Bom, eu quero encerrar então a nossa leitura com uma breve oração e alguns comentários, e lendo aqui inclusive, né, a Ivonete dizendo: que lindo, vô, pai e filho, que Deus continue abençoando grandemente a família. Abençoada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado, amém. Então vamos orar a Deus. Glória a Deus por mais um livro estudado. Amém. Nós vamos, né, se Deus permitir, encerrar mais 2 em breve, né? Mais 2 dias de leitura nós encerramos segundo Reis e segundo Crônicas também. E vamos ter aí o privilégio de ver o desfecho dessa história através de Daniel, né? Vamos ver Lamentações, Abacuque, né? E alguns outros livros, né? Que vai nos trazer ensinamentos, né? E nessa relação de Deus com os seus filhos. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um dia e um privilégio que o Senhor nos dá em conseguir ler todo esse livro de Jeremias. Permita, Pai, que nós continuamos, né, nos esforçando, nos vindo até aqui, compartilhando da Tua palavra. Essa palavra que é viva e ela é poderosa para nos transformar. Ela é capaz de realmente nos penetrar no mais íntimo do nosso mais, no átrio de nossos corações. Faz com que ela penetre como uma espada, Pai, em nossa mente, em nossa alma, para que o nosso espírito esteja vivificado com o seu e testemunhando, né, o teu espírito com o nosso, que somos seus filhos, verdadeiros filhos. Tudo isso só é possível graças a Jesus Cristo, que veio a esse mundo para salvar nós que estávamos perdidos em tamanho pecado. Obrigado porque o sangue de Jesus tem poder de nos purificar. Que nós possamos crer na Tua palavra, termos convicções nela e que possamos desenvolver cada vez mais a nossa fé. O Senhor diz que a Tua palavra, ela nos produz fé. E sem fé é impossível de Te agradar, Pai. Que nós possamos amar o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Abençoe todos os irmãos, irmãs, todas as pessoas que aqui passam, Pai, e desfrutam dessa bênção, né, que é a Tua palavra. Ajude-nos, Pai, então, a que o Senhor nos afaste daquilo que afasta o Senhor e que nós possamos sempre olhar para os nossos comportamentos, para as nossas condutas, para aquilo que nos alimenta e saber que nós não estamos desviando a atenção do Senhor. Que nós possamos olhar sempre para o Senhor, possamos caminhar com Cristo Jesus e ouvirmos a verdade que está nele. E que a vida, Pai, em Cristo Jesus possa habitar em nós para jorrar essa água que jamais teremos sede. No nome de Jesus, nós oramos, nós pedimos a Tua bênção, a Tua proteção nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Bom, obrigado por você estar aqui, né, acompanhando mais um dia de leitura, né? E você que ficou aqui até o final, né, eu vou conseguir, né, te promover aqui um acesso, na verdade dois acessos, né? Dois acessos. Um te leva à leitura do dia anterior, né, do dia 301, né? E o outro te traz a playlist desses 302 dias. Você que está aqui, né, que não é inscrito no canal, você tem a chance de clicar aí se você quiser. Você fica à vontade, clica na minha imagem no meio, redondinha, e você pode se inscrever no canal. Você pode, né, ativar também o sininho para receber as notificações e, mais do que isso, compartilhar essa leitura, né, convidando as pessoas, deixando seus comentários, seu joinha. E eu quero então aqui ainda ler mais alguns comentários ao vivo aqui. Ivonete pede orações pela mãe dela, que chama Maria Vivaldina, que está aqui acompanhando a leitura para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Dona Maria Vivaldina, está aqui, né, na presença de nós juntos, né, mesmo longe, à distância, com a tecnologia. É uma honra, né, tê-la aqui acompanhando a leitura juntamente conosco. Né, que você possa continuar, né, se estimulando a ler, a ouvir, né, essa escritura. Você tem a chance também, através da sua filha Ivonete, né, que é uma bênção em nosso meio, em estar acompanhando essa leitura a hora que você quer, o momento que você quer, porque Deus tem nos abençoado e deixado a gente gravar, né, e guardar todos esses dias. Né? Como é bom a gente poder, né, ter a liberdade, conseguir ouvir, né, nos nossos afazeres. É bom que a gente separe um tempo de qualidade, que a gente possa meditar, né, pensar, ouvindo a palavra de Deus, né, trazendo para os dias atuais da nossa vida. Então, que Deus abençoe, né, mais uma pessoa, né, a Maria Vivaldina, graças aí também a nossa irmã Ivonete, que está proporcionando isso, não só a ela, como a outras pessoas que ela convida também. E você pode fazer como a Ivonete, né? Convida. Compartilha esse vídeo com os seus familiares, com as pessoas que você ama. Obrigado, Pai, também por estar aqui acompanhando a leitura, né, sendo fiel nesses 302 dias, né? Eu sei o quanto é um sacrifício mesmo, né? Romanos 12, capítulo 1, diz que nós devemos ser um sacrifício vivo para Deus, né? Deus, ele quer, né, buscar pessoas que fazem o quê? Que o adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes é isso, né? Nós abrimos mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para nós realmente dedicar a nossa vida para aquilo que nós colocamos como prioridade e nos sacrificamos. Isso é liberdade, né? Não, liberdade não é fazer aquilo que a gente quer, de tudo que aquilo que a gente quer, mas é fazer aquilo que nos faz bem e buscar Deus em primeiro lugar. Sempre vai ser o melhor que a gente deve fazer, né? Buscar ouvir, né, o nosso Pai e ser um filho obediente ao nosso Deus. Né? Sim, meu irmão, é uma honra estar aqui. Amém, amém. Bom, eu quero então encerrar aqui o nosso dia, né? Agradecendo a todos que passaram por aqui. E se você, né, puder continuar nos acompanhando no dia 303, nós vamos então ir ao livro de 2 Reis, né, e concluir o capítulo 23, 24 e 25. São 3 capítulos curtos também, e nós vamos concluir 2 Reis. Que Deus te abençoe, você que está aqui ao vivo, que tenha uma noite excelente de descanso, né? Você que está aqui em um outro momento também, que Deus te guarde, te proteja,
né? E que essas palavras do Senhor possam ser eternas no seu e no meu coração. Bom, tchau, nos vemos então, se Deus permitir, no dia 303 da nossa leitura.